Bom, aqui deu um problema técnico. Vamos começar, né? Aí eu vou gravar e depois eu transmito, porque eu acho que não está reconhecendo aí o programa. Agora parece que começou. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês, né? Então vamos hoje a primeira palestra da Semana da Educação Financeira. Eu vou passar para o professor Celso para falar as palavras dele e depois vou apresentar a professora Vitória, tá bom? Tudo bem, gente? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao auditório novo. Vocês já participaram aqui de atividades no auditório, no anfiteatro. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Bolívar pela organização do evento da Semana de Educação Financeira. Esta aqui é a 10ª Semana de Educação Financeira, então é um dos eventos mais consolidados aqui da EBEM. E o professor Bolívar esteve à frente de todos esses pontos, então é uma vitória, eu acho que é um mérito. Queria primeiro que todo mundo saudasse esse professor. Essa garra mesmo de fazer com que a semana ela lograsse tanto sucesso nessa última década também. Eu acho que quando a gente fala de educação financeira, mas toda vez que alguém me pergunta aqui um pouco sobre o EBEM, a educação financeira ela me vê assim como um dos primeiros pontos assim, na cabeça, por causa de, eu acho que por dois motivos. O primeiro porque a educação financeira ela acaba congregando todas as áreas, a boa parte das áreas da EBEM. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de administração, a gente está falando de economia, está falando de ciências atuariais, de seguros, previdência, a gente está falando também de direito e de administração. Embora a educação financeira, a semana seja conduzida por um professor da área da administração, eu acho que ela tem esse mérito, né? Ela consegue conversar com diversos outros campos, diversos outros cursos aqui da EBEM. E outro aspecto que eu acho fundamental é a própria transversalidade da educação financeira. Eu tinha um projeto, já está encerrado, de educação financeira, que abordava assim, alguns aspectos comportamentais. Eu chamava o projeto Sem Apelos. Não era um projeto de administração, nada disso, mas só para pensar um pouco como que a educação financeira ela consegue se espraiar e conversar com outras áreas. Era um projeto basicamente que falava de aspectos comportamentais, do processo de tomada de decisão, e daí os meus alunos eram convidados a fazer uma intervenção de educação financeira dentro de escolas e ter um grupo de alunas que fez uma intervenção com uma escola infantil, né? E isso é ótimo, quando a gente está falando de educação financeira, a gente está pensando desde educação básica, né, ensino médio, conteúdos também mais avançados, e esses alunos, essas minhas alunas, elas tiveram um trabalho brilhante. Elas fizeram uma dinâmica bastante simples, com venda de produtos, de alimentos, brinquedos, mas as crianças eram do ensino fundamental. Fundamental não, ensino infantil. E dentro desse processo elas tiveram, por exemplo, que pensar um pouco dos processos de desenvolvimento infantil, o que cada etapa do desenvolvimento, o que em cada etapa essas crianças elas conseguem assimilar em termos do que é valor, do que é dinheiro, entre outros. E eu acho que foi uma experiência, embora eu não trabalhe assim, diretamente na área, foi uma experiência muito rica, porque daí que eu percebi assim, a importância, como a educação financeira ela pode ser vasta, porque ela conversa com a psicologia, está conversando com a área da educação, está pensando em políticas públicas. A educação financeira ela surge com um propósito também, né, de erradicação de pobreza, e esse eu acho que um outro ponto também que faz com que essa semana ela seja tão importante, Bolívia. Além da transversalidade, além de conversar com as diversas áreas, eu acho que essa semana de educação financeira, e assim como todas as atividades de educação financeira aqui da EBEM, elas fazem parte, elas são muito aderentes à Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política pública brasileira e com os próprios princípios da Unifesp. Então, quando a gente está falando de educação financeira, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de projetos de vida, a gente está falando não só de erradicação de pobreza, a gente está falando também de melhoria na qualidade de vida das famílias, na ruptura também de rupturas de processos de exclusão que são históricos. Então, assim, com muita alegria que eu vejo essa Semana da Educação Financeira conduzida aqui pelo professor Bolívar,
resistir durante 10 anos, e tomara que resista muito mais tempo e cresça, como está crescendo, porque ela é assim, ela é algo fundamental assim, para a nossa escola, né? Tanto como para a Unifesp, mas como também para pensar em políticas de inclusão. Então, assim, eu queria dar boas-vindas a todos vocês, aproveitem muito as palestras, parabenizar de novo o professor Bolívar, dar boas-vindas também para a Vitória e tenham bons encontros. Obrigado, Celso. Bom, vou apresentar a professora Vitória. Ela é PhD em Economia pela Southern California University. Ela trabalhou no mercado financeiro, foi chefe de mesa do JP Morgan em Nova York e atualmente ela também está no mercado financeiro e é colunista da VT Markets. A VT Markets é a corretora que você está agora. Né? E também ela é colunista da revista Isto é Dinheiro. Então, aproveitem bastante a palestra da Vitória. Ela vai falar mais ou menos aproximadamente 1 hora, depois a gente abre para perguntas. Então, Vitória, fica à vontade aí. E obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. Imagina. Obrigada, Bolívar. Obrigada, Celso. Gente, o Bolívar me pediu para falar dos efeitos da tarifa do Trump na economia brasileira. Então, basicamente, eu preparei essa palestra para falar disso. Então, está estruturada... esses aqui são as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir no Instagram, tem a minha empresa e o Twitter também, tá bom? O Bolívar pode disponibilizar a palestra para vocês. E aqui é a minha short bio, dizendo o que eu fiz, o que eu fui e o que eu sou. Eu trouxe umas canetinhas para vocês, quem quiser aqui depois pode vir. Eu sou hoje em dia Country Manager da VT Markets, que é uma corretora de Forex aqui no Brasil. Estou trazendo a corretora para o Brasil. E eu dava aula no INSPER, dei aula há muitos anos nos Estados Unidos, né, no IU, no Stern, não sei o quê. E eu sempre dei um curso, não sei se é educação financeira, eu dava curso de trading, ou seja, como ensinar aluno a operar. A renda fixa, a renda variável, Forex, mini índice, mini dólar. Eu nunca dei curso de como ganhar, né? Porque senão eu não estaria aqui, estaria com $1 bilhão no banco. Então, mas assim, eu dava uma visão geral de risco e tal, e era um sucesso o curso. E, enfim, fiz isso por anos na minha vida e aí sempre tive uma parte prática. Sempre gostei de trabalhar, seja porque, enfim, eu sou um tanto agitada assim também. E aí eu fui chefe da mesa de derivativos do JP Morgan, trabalhei em consultorias econômicas e tal nos Estados Unidos e aqui em São Paulo. Trabalhei em Londres também como economista-chefe do Citibank, enfim, e tenho PhD pela USC e mestrado pela GV, Fundação Getúlio Vargas. E, enfim, é isso que eu sou. Sei lá. Aí tem 8 cachorros. Bom, agora, falando sério, o tema da palestra, essa coisa do que está acontecendo nos Estados Unidos é importante, e a primeira vez que no mundo moderno isso ocorreu foi com Davi Ricardo, na Inglaterra. Quer dizer, no século XIX, ele cria, eu imagino que vocês tenham tido, ou vão ter, ou enfim, já ouviram falar em Adam Smith e Ricardo. Ricardo, ele tem a ideia, a teoria das vantagens comparativas, vantagens absolutas e vantagens comparativas. Isso é o cerne, é o porquê why countries trade. Os países têm comércio porque comércio aumenta o PIB de todo mundo. A gente diz em inglês, people are going to be better off. Quer dizer, trade is a win-win situation, desde que as tarifas inexistam ou as tarifas sejam muito baixas. Quando, na presença de impostos e tarifas, isso desvirtua e reduz o bem-estar do país que está taxando e do país que é taxado, e todo mundo perde. Então, tem várias... E com isso, com o que o Ricardo criou no século XIX, hoje em dia tem adaptações
para a teoria de jogos, mostrando que a imposição de tarifa piora o bem-estar do mundo, a ponto que o FMI, quer dizer, dia 5 de abril o mundo caiu, quem opera, quem sabe ver bolsa de valores, o mundo caiu, e o FMI agora, nas projeções deles, divulgaram que o mundo vai ter uma perda de PIB de 3 a 4% apenas este ano por causa somente das tarifas de Trump. Então, quer dizer, lógico que é um negócio brutal. Então, assim, eu falei aqui teoria das vantagens comparativas, o mundo ideal, porque ele idealizou isso para o sistema inglês, que na época estava sendo aventada a hipótese que o trigo fosse taxado na Inglaterra. A Inglaterra era um país rural e o trigo deveria ser taxado para beneficiar os landowners, os grandes proprietários de terra, e ele foi veementemente contra e criou o sistema de vantagens comparativas. Eu não estou dando aula aqui, mas só para vocês saberem, quer dizer, a ideia de vantagens comparativas é dizer, vamos supor que o exemplo clássico você tem Portugal e Inglaterra, Portugal e Inglaterra produzindo tecido e vinhos. Portugal produz tecidos com um número de horas muito menor do que a Inglaterra. Agora, a Inglaterra produz vinho com um número de horas muito menor do que Portugal. Então, ao invés dos dois países se especializarem na produção de ambos os bens, você deve se especializar na produção do bem cujo custo-oportunidade é muito baixo, né? E aí você, através do comércio, você troca. Então, quais são os benefícios desse tipo de ideia? Quer dizer, você otimiza ou maximiza a eficiência dos dois países, melhora o bem-estar, como o Celso estava falando, redução da pobreza e tal, comércio internacional é sabido que reduz o bem-estar e melhora, né, o nível da população. E maximiza as vantagens de todo mundo, então todo mundo vai estar melhor. E nesse sentido, é muito, muito importante, isso é o chamado primeiro teorema do comércio internacional, para vocês terem uma noção do que é isso aqui, né? E aí, que antigamente, esses economistas, eles eram political economy, né? Então eles eram economistas que iam para o governo, e Ricardo, ele era do Partido Liberal inglês, e ele foi defender isso no parlamento, quer dizer, tem um livro dele que é todo o debate sobre o parlamento e sobre a Corn Law, que é isso aqui que ele estava falando, quer dizer, eles queriam, da mesma forma que o Trump aqui hoje em dia, impingir e criar essas leis para aumentar as tarifas do trigo. O trigo era o alimento básico da população, aumentando as tarifas do trigo, ia proteger a indústria local. Então, lógico que o problema disso tudo é isso aqui, quer dizer, as tarifas impedem que as vantagens comparativas venham realmente a emergir, e obviamente, por quê? Porque o livre comércio, ou o comércio com menor número de tarifas, aumenta a eficiência e prejudica os consumidores, ou seja, a imposição de tarifas, entendam que a comparação com hoje é completamente correta, quer dizer, o que está acontecendo hoje? Ele impingiu, em 2018 ele já colocou tarifas, e agora ele está colocando tarifa em todo o mundo. O principal impacto é que isso vai aumentar o preço nos Estados Unidos, então inflação, e para os outros países também vai ficar mais caro. Então, assim, isso todo mundo está perdendo, ninguém está ganhando. Não é que a pessoa, o consumidor americano vai ganhar, ninguém vai ganhar, mas enfim, e prejudica os consumidores. E aí essa Corn Law na Inglaterra foi abolida depois da morte do Ricardo, mas muito por causa da contribuição dele. Só para vocês saberem, achei isso interessante. Aí tem uma coisa que é importante a gente contextualizar, quer dizer,
tem uma exceção aceita em teoria econômica, que é essa coisa da indústria nascente. Eu não sei o quanto de história econômica brasileira, a economia brasileira vocês têm, mas assim, toda a industrialização que a gente teve aqui no Brasil foi industrialização por substituição de importação, né? O que é isso? Você taxá-los de fora para produzir aqui? Você taxá-los de fora... Como você chama? Lucas. Lucas, prazer. Então, você taxar... Ah, eu não posso sair daí porque senão você não vai me filmar. Você taxá-los de fora para produzir aqui, ou seja, é a ideia da indústria nascente, né? Então, tem uma seção aceita que é isso aqui. É a indústria nascente, ou seja, a ideia é, para você criar a indústria automobilística, Embraer e algumas outras conjuntos de indústria, o argumento era exatamente esse que o Lucas está falando. Vamos proteger a indústria contra a concorrência internacional e permitir que essa indústria se desenvolva a ponto de ela poder competir corretamente com o mercado internacional. Senão o Brasil iria ficar sempre agrário e tal, e tudo aquilo que vocês já conhecem. Essa proteção, pessoal, por exemplo, a gente sempre critica, ou as pessoas de direita falam, direita não sentido, né? Mas, enfim, as pessoas falam, não, isso é bobagem. Não é bobagem, quer dizer, ver os Estados Unidos, que em tese eles são super pró-mercado, mentira. Você pega a NASA recebe quase trilhões, 1% do PIB americano vai para a NASA. Is it fair? I don't know. Entendeu? 1% do PIB vai para a NASA. Quer dizer, que tipo de país... Eu não estou criticando, eu estou querendo falar o seguinte, que o argumento de indústria nascente ou indústria estratégica, a China também subsidia, independente da orientação política do país, existe subsídio pesado. Quer dizer, SpaceX, Elon Musk, você fala, livre mercado, não, ao contrário, eles são, desse 1 bilhão, quase, eu não sei o valor, mas é um valor significativo, vai para a SpaceX. É competitivo? Não sei, mas o ponto aqui é o seguinte, é preciso, para setores estratégicos e setores emergentes, proteger, é preciso. O ponto e o problema é que essa proteção não pode ser para sempre, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os incentivos da indústria automobilística existem muito, possivelmente, quando a sua mãe nasceu já tinha e ainda existe. Quer dizer, isso aí não pode ser para sempre, tem que ser por um período, mas enfim, né, precisa existir e deve gerar externalidade positiva, né, de tecnologia, emprego e tudo mais. Então, visão gráfica, quer dizer, aqui, ótimo. Aqui a gente tem o custo médio de uma indústria local, e isso aqui é o custo internacional. Aqui, essa diferença aqui é a imposição de tarifa, e isso aqui é o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, a produção local vai se tornando mais eficiente, a ponto que quando chega nessa interseção, você deve deixar e liberar e terminar os incentivos e abrir para a competição estrangeira. Se vocês lembrarem, abriram para a competição estrangeira dos carros e tal e tudo. Então, assim, com o tempo, o custo local diminui, aprendizado, economias de escala, e aí a proteção deve ser desmontada ou removida, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Aí tem a racionalidade, quer dizer, do que aconteceu, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu podia fazer 2 tipos de palestra. A palestra tocando o pau no Trump, que é o que todo mundo faz, ou tentar achar uma racionalidade para o que está acontecendo com o Trump. Eu preferi achar a racionalidade, porque eu detesto falar que os outros são burros, né? Enfim, dei aula há muito tempo e acho que não existe ninguém burro.
Então, vamos lá. O argumento que ele divulgou, que foi divulgado na imprensa, é o seguinte, que eles querem reduzir o déficit comercial estrutural dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quase que há mais de 30 anos, eles têm déficit comercial. Déficit comercial é o quê? Tem mais importação do que exportação. Esse mais importação do que exportação pode ser causado por um aquecimento do mercado doméstico? Pode. Só que é mais do que isso. A situação é uma situação tão assim enraigada nos Estados Unidos que esse déficit comercial, ele dificilmente, por questões estruturais, ele vai se tornar um superávit comercial. Ou seja, é impossível que os Estados Unidos hoje exportem mais do que importem. Isso é quase impossível. Então, dado que existe este déficit, primeiro, como que eu vou financiar esse déficit? Quando você tem um déficit comercial e depois você soma os outros itens do saldo comercial, você tem o déficit em conta corrente do balanço de pagamento. Então, você está comprando mais do estrangeiro do que você está vendendo. Esse déficit em conta corrente tem que financiado de alguma forma. E essa forma para ele ser financiado é o chamado passivo externo líquido. Então, à medida que você tem, por exemplo, um déficit comercial de 8, 10, 15% do PIB, que é mais ou menos o número nos Estados Unidos, você tem que entrar pela conta de capital esse valor de mais ou menos 15% do PIB todo ano. E neste sentido, a tarifação, ao tarifar, o que você vai fazer? Ao tarifar, você vai reduzir as importações, certo? Mesmo que você não aumente as exportações, isso vai causar uma redução do déficit comercial. Ao ter um menor déficit comercial, você vai precisar de um passivo externo líquido um pouco menor para financiá-lo. E neste sentido, é a única forma, para vocês terem uma noção do tamanho. Olha aqui. Desde 2010, esse passivo externo líquido chegou a 1 PIB, é 1 PIB por ano, mais ou menos. Então, os Estados Unidos têm que arrumar 1 PIB dos Estados Unidos, 27 trilhões de dólares, porque o que é esse passivo externo? Tem mais gente colocando dinheiro nos Estados Unidos do que o oposto. Então, isso aqui tem que ser financiado. Se todo mundo ao mesmo tempo, é a mesma coisa que banco, se todo mundo ao mesmo tempo for lá e tentar tirar o dinheiro, os Estados Unidos vai ter que ter 27 trilhões de dólares. Então, ao você reduzir, como que você poderia fazer? Existe outra alternativa além da imposição de tarifas? Claro, existe reduzir os gastos, entendeu? Reduzir os gastos, aí você vai ter um superávit público, ou pelo menos uma redução do déficit de dívida pública, e tudo bem. Mas se vocês perceberem, o que ele está fazendo é o oposto, ou seja, ele está, de um lado, gastando e aumentando os gastos públicos, e de outro lado, talvez, sei lá, para compensar, enfim. Então não tem mais a chance de você fazer um ajuste fiscal ou um equacionamento da parte fiscal. Se não existe isso, é possível que isso aqui continue crescendo? Sim, é possível, até o ponto que ninguém mais vai comprar títulos da dívida pública americana, que hoje em dia são chamados ativos livres de risco, ou risk-free assets. Então, para reduzir este volume de dinheiro que os Estados Unidos têm que
ter todo ano para, enfim, financiar o déficit em conta corrente, a única forma que isso é possível é via imposição de tarifas, que vai reduzir o déficit em conta corrente, reduzir o déficit comercial e aí melhorar um pouco a situação do país. Agora, o ponto aqui, economistas argumentam que déficits comerciais prolongados deterioram a posição patrimonial do país frente ao resto do mundo. Quer dizer, isso aqui, essa situação americana, vocês viram, quer dizer, o dólar está perdendo credibilidade, o dólar caiu no mundo e continua abaixo. E por quê? Porque a situação de déficit comercial de um lado e déficit fiscal de outro, que é o chamado twin deficit, é insustentável até para os Estados Unidos que tem dólar. Ah não, se o pior acontecer não importa, porque a gente emite dólar até não poder mais. Quer dizer, não é uma situação tão tranquila quanto era em 2010, 2008, quando teve a crise financeira. Não é uma situação tão tranquila. Quer dizer, eu vejo a situação hoje, o porquê dessa tarifa, se você quiser achar uma racionalidade, para reduzir o passivo externo líquido americano. As tarifas podem ter sido criadas para reduzir o volume de dinheiro que precisa ter, que os Estados Unidos precisa ter todo ano para fazer frente à situação de déficit comercial e déficit no balanço de pagamentos. Tá bom. Então, a tarifa como um instrumento de ajuste estrutural, elas visam reduzir importação de alto valor agregado, estimular a produção doméstica, porque se vocês pegarem, eu tinha um professor nos Estados Unidos, ele falava assim, isso era tipo 2002, ele falava assim, pega um item, a tua roupa, vê qual é o item que foi made in America, made in USA. Ninguém, não tem. Quer dizer, essa coisa aqui de reshoring é baloney, é bobagem, mas enfim, quer dizer, reshoring é você trazer onshore aquilo que está na China, no Vietnã, na Tailândia, no Brasil, para lá. Quem vocês acham que vai produzir isso? Quer dizer, o salário mínimo por hora lá é $20. Quanto que vai custar isso aqui? Entendeu? É legal, a teoria é legal, mas assim, em termos estruturais, não tem como. O americano ninguém vai, entendeu? Como você vai pagar $20, isso aqui custa 30? Né? Não faz sentido. Reforçar a segurança econômica dos Estados Unidos, talvez, quer dizer, se realmente for possível reduzir o passivo externo líquido, sem dúvida eles vão depender menos do resto do mundo. Agora, é uma situação complicada, porque tudo isso, eu estou falando, é a síntese da síntese, no sentido que a briga que eles estão tendo com a China vai muito mais além do que passa nos jornais. Por quê? Quem detém 15% dos treasuries emitidos dos Estados Unidos é a China. Eles podem desovar isso, eles não precisam ligar para o secretário do Tesouro, não precisam fazer nada, eles desovam. Desovar, teve outro dia, teve um super sell-off, venda de títulos macios, ninguém tinha, quer dizer, nenhum banco comercial tem regra. Então, tipo assim, você não pode carregar na tua carteira mais do que 0,5% do total de treasury, nem o JP Morgan, que é tipo um mini banco central, não pode. Então, é isso. Agora, a desova que teve, aquilo lá, se não veio da China, veio da Ásia. E para vocês terem uma noção, quer dizer, esse tipo de coisa, mexer com tarifa, não se faz. Mexer com a China e o pessoal da Ásia, eu não sei, melhor você tirar um dedo da mão e outro do pé, porque isso é loucura. Né? Então, assim, o negócio está começando, aí ele pegou, arregou, falou, não, vamos dar 90 dias, só que 90 dias é agosto. Agosto vai chegar,
eles estão conversando com os chineses, o Musk foi posto para fora, e ele tá, aí vocês viram hoje o que está acontecendo na Califórnia, ele mandou o pessoal da Guarda Nacional ir para a Califórnia, como se ele estivesse no Equador, como se ele estivesse na Venezuela. Entendeu? O negócio não é tão, né, tão simples assim. A gente não mexe com tarifa porque os países retalham, fazem retaliações. Quer dizer, eu não vou falar do Brasil porque não tem comparação, o Brasil com a China, mas ainda assim todo mundo retalhou. Quer dizer, em termos domésticos, vai ter maior inflação, isso vai impedir que o Fed cumpra. O Fed em janeiro falava, não, a gente vai reduzir Fed Funds, entendeu? Vai ter pelo menos 2 cuts esse ano. Cadê os cuts? Not gonna happen. Por quê? Porque, vai aumentar o preço, eu não posso chegar. Aí ele chegou, não posso chegar e baixar. Aí ele chegou e falou assim, não vai baixar? You're fired. Obviamente, tem regra, tem lei. E não é o Brasil, e mesmo o Brasil aqui, graças a Deus, hoje em dia, ninguém pode demitir o presidente do Banco Central. Então, assim, o negócio aí os Estados Unidos não é o mesmo país que existia pré-crise financeira, ou mesmo 2012, onde você tinha uma relativa estabilidade fiscal de um lado e um déficit, conta corrente, déficit comercial administrável, manageable. Hoje em dia, a situação fiscal, eles foram downgraded pela Moody's, que, eu posso falar, não trabalhei na Moody's, mas enfim, quando eu trabalhava lá, eles são compráveis, ou seja, você paga e eles, entendeu? Eles dão o rating que você quiser. Então, se eles foram downgrade por uma agência que não é muito ortodoxa, imagina para uma agência ortodoxa. Então, essa correção macro que eu estou me referindo é o seguinte: dada a situação fiscal quase insustentável, não é insustentável, apesar deles terem a capacidade de emitir dólar, é uma situação fiscal periclitante e que, à medida que a gente vai percebendo, não só o avanço de cripto, avanço de USDT e USDC, também avanço de outras moedas que não o dólar, quer dizer, euro, o renminbi chinês e outras moedas que não o dólar. Quer dizer, essas mudanças vêm acontecendo e estão ganhando espaço muito, muito grande. Então, eu vejo as tarifas como uma tentativa de melhorar o déficit, reduzir o déficit em conta corrente, o déficit comercial, e aí melhorar a posição do passivo externo líquido americano, para, enfim, proteger a soberania econômica. Opa! Aqui. Então, veja, esse aqui é o gráfico, isso aqui são dados do FRED, que é o site FRED, que é o site do governo americano. E isso aqui são dados verdadeiros, olha que absurdo. Então, veja a deterioração do passivo externo líquido. Quer dizer, né, é muito, muito grande. A conta corrente também, um déficit muito grande, e o déficit público americano também muito, muito grande. Quer dizer, a situação fiscal é ruim, a situação externa, a posição externa deles, quer dizer, a conta corrente está cada vez mais deficitária e, portanto, o dinheiro que eles precisam para financiar é cada vez maior. Então, é isso. Então, o Brasil. Tá. Ele também falou o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos até então, até abril, eles foram lenientes, ou seja, eles são conhecidos por serem um país que tem tarifa baixa, muito mais baixa que a nossa aqui no Brasil, muito mais baixa que a China, e enfim,
e que ele não, entendeu? E aí ele impôs tarifas sobre produtos industriais e agrícolas, né, aqui no Brasil e no mundo. A diferença, em 2018, eles também fizeram isso nos Estados Unidos, só que a briga era só com a China e manteve só a China. Hoje em dia ele expandiu para todos os países. E a ideia é exatamente essa, reduzir o déficit comercial e proteger a indústria nacional. Não foi alvo, mas foi afetado, porque tiveram tarifa sobre o aço, sobre o alumínio e bens agroindustriais. Então gerou impactos diretos e indiretos na economia brasileira. Os Estados Unidos já fazia tempo que não era o principal parceiro comercial do Brasil, mas ainda assim é um parceiro relevante e importante, né? Então, os setores mais afetados aqui no Brasil foram o aço, alumínio, carne e produtos semi-industrializados, né? É possível, eu acho, a indústria brasileira, sobretudo a indústria de carne, aço, alumínio, eles devam redirecionar esses produtos rapidamente, né, para a Ásia e para a Europa. Agora, no super curto prazo, gente, quer dizer, tem gente estimando em 1,5% até 2% de queda de PIB, porque demora para você firmar esse tipo de acordo. E nesse sentido vai ter impacto não só sobre o PIB, mas geração de emprego, redução de emprego e tudo mais, né? E, obviamente, redução do superávit, como nos Estados Unidos, né? Efeitos indiretos, quer dizer, no dia que ocorreu isso, a Bolsa quase teve um circuit break, não teve, mas foi um negócio assim. E aí ele aparece no Twitter ou em uma rede social falando sell, e aí depois de um dia ele fala buy, quer dizer, o presidente operando, indo no mercado operar, né? Enfim, então, em termos teóricos, uma imposição de tarifa, se você der uma aula, em termos teóricos, quando você impõe tarifa, você reduz a importação, aumenta a exportação, reduz o déficit comercial e isso aprecia o câmbio, certo? Então, em tese, isso deveria fazer com que o dólar subisse no mundo. O dólar despencou, o DXY, que é o dólar no mundo, é uma cesta que tem o dólar como a principal moeda, ele foi de 120 para 80, quer dizer, teve uma queda, foi a mesma coisa que aconteceu em 2020 no Covid, teve um gap, assim. Então, para quem estava com dinheiro operando, quebrou, enfim, ninguém sabia, foi um auê, né? E aí vem um ponto, quer dizer, ao mesmo tempo que, em termos do mercado, o dólar não apreciou, ao contrário, ele despencou, o ponto é, as pessoas antecipam, e antecipam no sentido, ele anunciou isso uma semana depois, isso bateu nas expectativas dos agentes em termos de pressão, expectativa da inflação, ou seja, quando a gente esperava que a inflação nos Estados Unidos fosse bater 2, a inflação hoje foi para 3. Por quê? Porque a ideia das tarifas, isso vai causar inflação, vai gerar inflação, vai impedir com que o Fed vai impedir que ele atinja a meta de inflação e, sobretudo, que ele baixe os juros, né? Então, quer dizer, o que acontece? Aquele início da palestra, quando eu falo de Ricardo, a mesma coisa que aconteceu no século XIX está acontecendo hoje, quer dizer, a imposição de tarifa é custo, aumenta o custo e, portanto, isso aí, que eu falo aqui, possivelmente de custo para as indústrias brasileiras, quer dizer, esse aumento de custo, a inflação lá vai trazer a inflação aqui, entendeu? O negócio de comércio internacional é maravilhoso, só que como o mundo hoje em dia é conectado, a inflação lá traz inflação aqui. 2008 foi a mesma coisa ao reverso, a deflação lá trouxe uma queda da inflação aqui, quer dizer, é um problema, né? Então,
que mais aqui? E aí vem as respostas do Brasil, quer dizer, o Brasil aqui, o presidente Lula parece que está na França fazendo acordos com a União Europeia em Paris, justamente para fortalecer essas uniões bilaterais e unilaterais que não envolvam os Estados Unidos. Isso para não dizer do problema de visto, para não falar no que está acontecendo em termos de migração, tal, que isso é um outro tema que também é a mesma coisa, mas enfim, busca de acordos que não envolvam os Estados Unidos. É possível que essa coisa toda, quer dizer, vocês viram o que está acontecendo nas escolas, nas universidades lá, eu dei aula há muito tempo e tinha um aluno que tem um irmão, a coisa mais feliz da vida dele foi que ele foi aceito em Harvard com bolsa, é um menino genial. Foi para lá, tá tudo bem. Só que aí agora ele vai ter que voltar. Não conseguiu transferência, então ele vai ter que voltar por causa do Trump. Então, para a gente ter uma noção do que é essa coisa, né? Então, negociações diplomáticas, eles estão também, o Itamaraty está fazendo negociação com vários países da América do Sul, Chile, Bolívia, Colômbia, para isentar e flexibilizar as tarifas no âmbito da América do Sul. Isso para contrapor o que está acontecendo com os Estados Unidos. E o governo também prometeu política de apoio aos setores mais afetados, subsídio e tudo mais. E maior foco na agregação de valor às exportações, tá bom? Então, é uma situação nova, não só aqui no Brasil, mas no mundo que a gente está vivendo e, na verdade, ainda está se desenrolando, né? Então, acho que a gente ainda vai ter outras cenas dos próximos capítulos para ocorrer. Então, acho que é isso que eu tinha a falar. Okay. Então vamos passar para as perguntas, né, Vitória? Eu fiquei ouvindo a sua palestra, fiquei tentando resolver aquele problema lá, mas não resolvi. Obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, então aproveitem e tirem suas dúvidas, né? Claro. Podem fazer as perguntas já. Eu trouxe caneta, quem quiser. Quem fizer pergunta ganha caneta. É um jeito de incentivar lá, João. Vou tentar. Vamos lá. Você falou várias vezes da questão da instabilidade lá, refletindo aqui. A bolsa aqui caiu um monte e com essa provocação disso, existe alguma expectativa? Eu lembro da sua palestra no ano passado que você trabalhava muito com derivativos. Hoje os derivativos no Brasil estão indo para qual caminho? Eu estou falando que a bolsa está baixa, aonde o pessoal está apostando? Continua baixa, vai cair? Ou está baixa e é hora de comprar? Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu vou ser sincera, eu acho que a bolsa aqui está baixa e não recuperou como a bolsa americana. A bolsa americana, ela despencou e já voltou. Quer dizer, eu acho que aqui, acho difícil cair mais. Não sei se está no fundo, mas assim, ele aqui ainda está numa indefinição, porque a gente ainda não teve nenhum tipo de novidade, o que vai acontecer com as tarifas, né? Se você me perguntar, compro hoje, eu esperaria até começo de agosto. Começo de agosto vai dar os 90 dias, um pouquinho antes eles vão divulgar alguma coisa. Não venderia também, mas acho que esperaria até o começo de agosto. E aí, falando no outro ponto, o FED, o Paulo já falou que já se absteve de comentar, mas não vai cortar mais juros. Não. Aparentemente. Não acho que vai ter zero cortes. Se você me perguntar, vi que vai ter algum corte, um corte
até dezembro, acho que mais que acho que não, mas acho que ele vai cortar, senão o mercado mata. Né? Vitória, se puder ficar aqui um pouquinho. Ai, desculpa. Não, só pode ficar ali, ó, só por causa da câmera. Ah, eu não sabia que estava filmando. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Fed, o corte vai ter, mas não mais que um. E o impacto no Brasil, a gente corta também ou não? Então, eu acho que aqui a situação é diferente e o Galípolo está administrando muito bem a situação. Acho que o corte lá é movido por outras razões do que não aqui. Acho que não necessariamente ele vai cortar porque o Fed vai cortar. Não acho isso não. Ótimas perguntas. Bom, mais canetinhas aí, vamos perguntando. Não, pode pegar. Oi. Ah, tá. Eu só tenho essa. Eu gostaria de perguntar, nesse âmbito, a pressão que essa condição econômica que o governo causou, né, essas políticas, abriu oportunidades para o planeta. Né? Então, o Brasil vai poder negociar, por exemplo, nosso presidente está lá na Europa tentando fazer negócios. Né? Você acha que isso vai ser uma constante daqui para frente? Você acha que o Brasil consegue se recuperar nesse sentido, sabe? Tem oportunidades em outros mercados? Entendi. Eu entendi o teu ponto. É verdade, né? Fazer alianças que outrora a gente não sabia, não precisava, porque tinha os Estados Unidos. Acho que sim, acho que o Brasil tem parceiros e propostas que talvez saiam, por exemplo, o próprio Banco dos BRICS, e apesar de eu não gostar de quem está dirigindo, o pessoal que está dirigindo, é um lugar que tem dinheiro, eles têm propostas para fazer acordos com a Rússia, com a Bielorrússia, eles têm, então assim, talvez essa, eu entendi a tua pergunta, sem dúvida, talvez esse seja o momento, né? Sem dúvida, acho que sim, sem dúvida. Não, acho que ele... voltando à pergunta dele, pegando as empresas do Ibov e pegando o que de fato é vendido para os Estados Unidos, faz razão, é racional essa queda, ou é só uma queda que mudou lá e cair aqui porque tais empresas vendem um pouco para os Estados Unidos, não necessariamente aquele X% da receita dela vem de lá? Cara, tá me perguntando a minha opinião. Então, eu vou falar a minha opinião. 90% deste mundo que eu vejo é total expectacional. Caiu lá, cai aqui. 2008, eu vou te contar. Eu morava lá, o Bolívar já falou, tal, e eu estava no FMI falando, e tinha um cara que era do Tesouro, da Fazenda, eu não sei, era um aí que estava no governo. E estava acontecendo a crise, tipo, 2 dias depois da Lehman ter falido. 2 dias. E aí o cara veio, e além de tudo, né, eu trabalhava com um cara que previu a crise, o nome dele é Nouriel Rubini. Então, gente, eu respirava aquilo de crise, e ouvindo o Nouriel falar todo dia, né, there's gonna be a crisis, a financial crisis. Então, o que esse secretário do Tesouro falou era que não, imagina uma crise num banco americano falir, bater no Brasil. Não faz sentido. E necessariamente a crise e o boom, eles são transmitidos sim across border, ou seja, uma crise nos Estados Unidos bate no Brasil por motivos financeiros e por motivos comerciais. Da mesma forma que a bolsa cair lá é expectacional puro, quer dizer, a bolsa cai lá, mas a bolsa caiu lá e tem que cair as empresas da bolsa que transacionam. Não, eu acho que é expectacional e que a queda de lá bate na queda daqui. Acho que é completamente expectacional, não só as empresas que exportam para lá. É assim que eu vejo.
Posso estar errado. Tem um exemplo de uma empresa brasileira que, de certa forma, eu vi a opinião da Vitória, ela pode ser beneficiada, que é a Gerdau. Claro. Porque a Gerdau ela tem Lógico. muitas fábricas nos Estados Unidos. E Sem dúvida. então, o Trump taxa o aço, Lógico. ela está produzindo lá, ela é uma empresa brasileira, pode ser beneficiada. Sim, 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 sim. Não, mas eu entendi a sua pergunta.